Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de álgebra 1. Hoje a gente vai estudar sobre corpos e subcorpos. Então, a definição: um corpo é um anel A comutativo com unidade uma, tal que a unidade do corpo é diferente que o zero do anel. A unidade do anel é diferente do zero do anel, tá bom? É que todo elemento de A, que é diferente do zero, é inversível. Aqui, no anel, quando a gente diz um elemento é inversível, significa que este elemento tem simétrico multiplicativo, significa que o simétrico é em relação à operação de multiplicação, tá bom? Ok, gente, da definição temos a observação aqui, diz que seja K um anel comutativo com unidade, se denotamos por UK o conjunto de todos os elementos de K que tem inverso, então K é um corpo, C é somente C, este conjunto UK igual a K que você tira o elemento zero do anel, tá bom? Vemos agora um exemplo simples dos anéis numéricos Q, R e C. Então, Q, R e C são corpos, mas o anel Z não é um corpo. Por quê? Porque no anel Z tem somente dois elementos, que é mais um e menos um, que tem inverso, e os demais elementos não têm inverso em relação à multiplicação. Tá bom? Vamos a exemplo 2 aqui. O anel A igual a R elevado a R. R elevado a R é a notação do anel das funções reais de uma variável real. Então, o anel A aqui não é um corpo. Para a justificativa, você tem que indicar uma função que é diferente de função nula, mas que não seja inversível. Então, primeiro, lembremos que a unidade do anel R elevado a R é a função U de R a R, que manda todo elemento X no domínio A número 1. Agora, vamos indicar uma função que é diferente da função nula, mas que não seja inversível. Para isso, por exemplo, consideremos a função f de R a R definida assim: f0 igual a 0, mas fx igual a 5, para qualquer que seja x diferente que 0. Nesse caso, f não é a função nula, porque qualquer que seja a função g, se você tomar o produto de f e g aplicado no zero, como que f0 igual sempre a 0, então nesse caso fg0 igual a 0. Aqui fg aplicado em 0 igual a f0 vezes g0 vem da definição da multiplicação de duas funções no anel A igual a R elevado a R, que você já viu numa aula passada. E por isso, nesse caso, f não é uma função nula, mas f não é inversível, porque não existe nenhuma função g, tal que fg igual a função unidade, que é a unidade do anel R elevado a R aqui, tá? E por isso, A igual a R elevado a R não é um corpo pela definição aqui, tá bom? Temos a proposição aqui, diz que todo corpo é um anel de integridade. Vamos à demonstração, gente. Então, nesse caso, vamos mostrar que se A e B sejam dois elementos pertencentes ao corpo K, vamos mostrar que se o produto A e B igual a 0, então A igual a 0
ou B igual zero. Para isso, vamos mostrar que CA diferente que zero, então B igual zero, e também CB diferente que zero, então A igual zero. No caso em que A diferente que zero, então, olha aqui, a equação aqui. Então, como K é copo, e A não é nulo. Então, pela definição, A tem inverso A menos 1. Então, você pode multiplicar os dois membros da igualdade aqui por A menos 1. Mas lembre-se que, numa anel, você tem a propriedade associativa. Então, aqui, A menos 1 vezes AB aqui, você pode combinar A menos 1 e A juntos. Então, A menos 1 vezes A igual a elemento unidade do anel. Tá bom? Então, aqui, o produto da unidade com B igual B. Isso significa que B igual zero. Exatamente o que a gente quer demonstrar. Tá bom? Analogamente, se demonstrar que CB é diferente que zero, então A igual zero. Tá? Uma observação aqui é que a recíproca da proposição aqui não é verdadeira. Significa que se você tem uma anel de integridade, então esse anel de integridade nem sempre é copo. Por exemplo, o anel C é um anel de integridade, mas não é copo, pois, como a gente já viu no exemplo 1, o Z, o conjunto de todos os elementos que tem inverso de Z, tem somente dois elementos, menos 1 e mais 1. Tá bom? Temos a proposição 2 aqui. Todo anel de integridade finito que tem mais de um elemento é um copo. Então, veja bem aqui, gente. Todo copo é um anel de integridade. Mas a recíproca não é verdadeira. Significa que nem todo anel de integridade é um copo. Porém, se você tem um anel de integridade finito, então, se anel de integridade finito é um copo. Vamos à demonstração. Para mostrar um anel é um copo, você tem que mostrar que todo elemento que não é o zero é inversível. Então, aqui, por hipótese, A é um conjunto finito. Então, podemos supor que A igual a esse conjunto, A1, A2, etc. até a N, é um anel de integridade formado de N maior ou igual a 2 elementos. Aqui, gente, aqui diz que todo anel de integridade finito que tem mais de um elemento. Por quê? Aqui, gente, olha a definição. Um copo é um anel A comutativo com unidade uma diferente que 0A. Então, da definição aqui, um copo deve ter mais ou deve ter pelo menos dois elementos. É por isso que nessa proposição a gente deve ter a condição que o anel aqui tem mais de um elemento, tá? Ok, gente. É por isso aqui N é maior ou igual a 2 elementos, tá bom? Então, vamos mostrar que um elemento não nulo pertencente a A tem inverso. Para isso, definamos a aplicação assim, f de A em A, tal que f aplicado em cada AI pertencente a domínio A aqui, igual a produto de A e AI. O produto A e AI aqui, o que é o produto de dois elementos em relação à multiplicação no anel A. Tá bom? Então, a aplicação F é injetora. Por quê? Porque se FAI igual a FAJ,
Vamos mostrar que AI igual a AJ. Então, F AI o que é? É A vezes AI. F AJ o que é? É A vezes AJ. A vezes AI igual a vezes AJ significa que A vezes AI menos AJ igual a zero. Tá? Aqui é igual, gente. Note aqui que da igualdade A vezes AI igual a vezes AJ implica A vezes AI menos AJ igual a zero vem de uma propriedade num anel. E nesse caso, como A é um anel de integridade, e da igualdade A vezes AI menos AJ igual a zero, implica que A igual a zero ou A menos AJ igual a zero. Mas, por hipótese, aqui a gente toma A diferente do zero, tá? Aqui eu escrevi A diferente que a zero, eu não diz nada, significa que zero aqui é zero do anel A, gente, tá bom? Então, nesse caso, implica que AI menos AJ igual a zero, é zero A aqui, tá? E assim, AI igual a AJ, e isso mostra que F é injetora. Agora, gente, na teoria de conjunto e aplicação, você sabe que se F é uma aplicação injetora de um conjunto finito A no conjunto A mesmo. Então, F é bijetora. Tá bom? Se uma aplicação injetora de um conjunto finito em conjunto finito A mesmo aqui, então F é bijetora. Para mostrar isso não é difícil, tá bom? Assim, a imagem da aplicação F igual exatamente a contradomínio, ou seja, em F igual a A, tá? Ou seja, o conjunto A igual a esse conjunto. Por quê? Porque a aplicação F é definida assim. F AI igual a vezes AI para qualquer que seja I igual a 1 até N. Agora, gente, vamos considerar a unidade 1A do anel. A unidade 1A do anel é um elemento que pertence a conjunto A. Pertence ao anel A, para mais preciso, tá bom? Mas o conjunto A igual a esse conjunto. Isso significa que esta unidade é coincidente a algum elemento no conjunto A aqui. Isso significa que existe um elemento AR que pertence ao conjunto A, tal que A vezes AR igual a 1A. Tá bom? Ok? Mas aqui, o anel aqui é o anel de integridade. Então, da definição de anel de integridade, a gente tem propriedade comutativa. A propriedade comutativa no anel de integridade. Por isso, você tem também A vezes A igual a 1A. Isso mostra que A, elemento A aqui, é inversível, como a gente queria demonstrar. Um exemplo para ilustrar a proposição aqui, se P for um número primo, então ZP é um corpo. Por quê? Porque na aula passada você já soube que CP é um número primo, então ZP é um anel de integridade. Mas você sabe que ZP é um conjunto finito. Então, como GP é um conjunto finito, é um anel de integridade. Então, pela proposição aqui, GP é um corpo. Tá bom? Vamos falar sobre corpos. Então, analogamente, a definição de subgrupos, subanéis, que você já viu. Então, a definição de subcorpos é análoga. Seja K mais ponto aqui, significa que K, juntamente com a adição e a multiplicação, um corpo
Então, um subconjunto não vazio, ele, de cá, é chamado de subcorpo de cá se satisfazem duas condições aqui. A primeira condição é que ele é fechado para a adição e a multiplicação de cá. A segunda condição é que ele também tem uma estrutura de corpo. É claro que para as operações de cá, mas essas operações são restritas aos elementos de ele, tá? Exemplo simples é que Q é um subcorpo de E I é um subcorpo de C. Analogamente, de subgrupos e subanéis, a gente se pergunta que, para usar a definição para mostrar um conjunto não vazio e um subcorpo de um corpo dado, você pode usar a definição, mas precisa bastante trabalho. Então, seria que a gente tem um outro critério para justificar um subconjunto, que é um subcorpo de um corpo dado. Então, a resposta é sim, que a gente tem a proposição aqui, seja K mais ponto um corpo, um subconjunto não vazio, ele é um subcorpo de K, se somente C, você tem três condições aqui. Primeiro, o zero é a unidade do K pertencente a ele. Segunda, x menos y pertence a ele, quaisquer que sejam x e y. Terceira, x vezes y menos 1 pertence a ele, quaisquer que sejam x e y. A demonstração é fácil porque você já viu como demonstrar as posições desse tipo para subgrupos e subanéis. Então, eu deixo para você fazer como exercício. Vamos fazer o exemplo aqui, mostrando que ele é o conjunto A mais B raiz 2. Então, que AB pertence aqui, é um subcorpo do corpo E usando a proposição aqui. Aqui, o conjunto ele aqui é denotado por Q raiz 2, tá? Então, a resolução aqui, primeiro você tem que mostrar que 0 e 1 pertencem a ele. 0 pertence a ele porque 0 igual a 0 mais 0 raiz 2. Então, 0 pode ser escrito na forma de um elemento pertencente a ele. E por isso 0 pertence a ele. Analogamente, 1 pertence a ele porque 1 igual a 1 mais 0 vezes raiz 2. Vamos mostrar a segunda condição. Na definição, você tem que mostrar que se x e y, dois elementos pertencentes a ele, então x menos y pertence a ele. Esse fato a gente já fez na aula de subanel, tá? Então eu não faço, tá? Vamos justificar a terceira condição na proposição, tomando x e y, dois elementos pertencentes a ele, então que y diferente do zero, do número 0, que é o zero do anel, ou do corpo E nesse caso. Vamos mostrar que x vezes y menos 1 pertence a ele. Para isso, você tem que mostrar que x vezes y menos 1 está na forma assim, A mais B raiz 2, onde A e B são racionais. Então, x pertence a ele, então x igual a mais b raiz 2, com a, b pertence a q. E y igual a c mais d raiz 2, mas nesse caso c diferente de 0 ou d diferente de 0, porque você tomar y diferente de 0. Você calcula x vezes y menos 1 e você obtém esse resultado. Então, esse número, será que pertence a ele? Para isso, você tem que mostrar que esse cara aqui é o cara aqui
BC menos AD sobre C ao quadrado menos 2D ao quadrado, será que pertencem a quê? Como A, B, C e D são racionais, então você pode dizer que, ok, esse elemento pertence a quê? Mas não se esqueça que você tem que verificar também C ao quadrado menos 2D ao quadrado não é nulo. Então vamos lá, gente. C ao quadrado menos 2D ao quadrado não é nulo. Por quê? Pois, caso contrário, se for zero, então C ao quadrado igual a 2D ao quadrado não é. Mas como C diferente de zero, ou D diferente de zero, então, nesse caso, ambos C e D são diferentes de zeros e assim C sobre D igual a raiz 2. Tá certo? Mas esse fator é impossível. Por quê? Porque C e D são racionais. Então, a gente acabou de mostrar o que a gente precisa exatamente prontinho, tá? Ok, gente, você pode usar mais esse livro como referência para entender mais material. Por enquanto, você pode fazer alguns exercícios aqui, que é muito bom para você praticar conhecimento da aula hoje. Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!